Olá, tudo bem com você? Você já pensou em estudar a palavra de Deus comigo e ainda poder participar de sorteio de livros que possam servir de bênçãos para a sua vida espiritual e para o crescimento do seu ministério? E tudo isso ainda de graça? Sim, isso é possível. Se inscreva no canal, escute aí a vinheta e logo após eu estarei falando sobre os sorteios dos livros que nós estaremos fazendo aqui. E seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD de adultos. E agora nós estamos aqui para estudar a última lição deste trimestre, onde falamos sobre os reis de Israel e de Judá. Para quem me acompanha, percebeu que eu estive um pouco ausente aí durante um período de mais ou menos um mês, né? Foi necessário, mas Deus, aprove a Deus esta oportunidade de estarmos aqui novamente para estudar esta última lição, é o encerramento do trimestre. E eu já quero aqui trazer uma boa notícia para você. O sorteio vai acontecer. E eu trago aqui os 2 livros que nós estaremos sorteando neste trimestre, durante esta semana, para aqueles que participarem do sorteio, aqueles que cumprirem aí os requisitos que eu vou dizer no final desta aula para poder participar do sorteio destes livros. Você que está aí me assistindo pela primeira vez, já vai clicando aí no botãozinho de inscrever-se, ative as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós colocarmos aqui e aguarde o sorteio. Esta semana tem sorteio. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, fique atento aí, participe aí, mas fique até o final desta aula. Eu peço que vocês fiquem até o final desta aula, porque no final eu vou falar aqui como é que você deve fazer para participar do sorteio destes 2 livros, né? O livro A Declaração de Fé das Assembleias de Deus e o livro Glossolalia da editora Carisma. São esses 2 livros para você ter um crescimento espiritual aí na sua vida e no seu ministério. Bom, falando sobre a lição que nós iremos estudar agora é a lição de número 13, a última lição. E esta lição tem uma importância muito grande dentro do contexto da história, do desenvolvimento da história bíblica, das escrituras sagradas, porque é a lição que vai falar sobre o cativeiro de Judá, o famoso cativeiro babilônico. É muito importante conhecer este ponto histórico, esse acontecimento da nação de Judá, do povo de Deus no Antigo Testamento, para que você tenha uma compreensão panorâmica das escrituras sagradas, tá bom? Então é a lição de número 13, o texto áureo está em 2º livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 16, que diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Olha que profundo. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. A leitura bíblica em classe está em 2º livro de Reis, capítulo 24, versículos 18 até o 20, depois capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 10. O objetivo da lição de hoje é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. A lição se desenvolve em 3 tópicos, cada tópico tem um objetivo próprio, específico. A introdução, só para você entender aqui, que diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Quem são eles? Joacás, filho do rei Josias, o último rei piedoso, né, da nação de Judá foi Josias, talvez o que mais se destacou em termos de avivamento religioso e espiritual na nação de Judá. Depois de Joacás vem Jeoaquim,
que na verdade o nome dele era Eliaquim, e Faraó Neco, né, o rei do Egito, colocou este homem no trono. Ele passou a se chamar Jeoaquim, né? Depois Joaquim, e depois de Joaquim, que foi destituído do seu cargo pelo rei da Babilônia, aí vem Zedequias. Zedequias, que também teve o seu nome trocado, porque ele foi colocado no trono pelo soberano da Babilônia, pelo rei da Babilônia, e isso era comum, eles trocarem o nome das pessoas, como que marcando ali a sua autoridade sobre aqueles reis que eram colocados por eles. Este rei Zedequias foi o último governante como monarca da nação de Judá, até que esta nação foi levada para o cativeiro babilônico. Nesta lição de hoje, nós vamos estudar isso. É bom entender, quem está acompanhando aí todo o trimestre da escola dominical, é bom entender que quando chega neste momento, neste ponto, o reino do norte, que é chamada de Israel e tinha a sua capital, a cidade de Samaria, ela já foi desmantelada na sua estrutura governamental como nação, já pelo poderoso Império Assírio na época, há mais de 100 anos atrás. E aí então nós temos aqui como base de estudo a nação de Judá, o Reino do Sul. E aí então nós vamos estudar justamente agora o final da história pré-exílio, né, pré-cativeiro babilônico desta nação, do Reino do Sul. Amém? Então, no primeiro tópico, nós temos aqui o declínio espiritual de Judá, as advertências dos profetas. Eu vou ser bastante objetivo e sucinto nesta aula. O comentarista escreve assim: os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Antes da gente falar sobre a derrota, sobre a destruição dos muros da cidade de Jerusalém, do templo, né, toda aquela crueldade cometida pela Babilônia, é importante a gente entender que esta nação só chegou neste ponto por causa dos seus próprios pecados. As consequências das suas ações foi que levaram esse povo a experimentar esta amargura, esta dor tão grande do cativeiro babilônico. Antes da nação chegar a enfrentar o juízo de Deus por meio da Babilônia, Deus já havia, pela sua misericórdia, usado profetas para anunciar que o juízo viria se eles não se arrependessem dos seus pecados. Então Deus usou profetas, e muitos profetas. Se você ler os livros proféticos, você vai perceber isso. Deus já havia usado muitos profetas para poder avisar a nação de Judá de que o juízo viria se eles não se arrependessem. E eles não se arrependeram, e assim Deus cumpriu com a sua palavra, que foi ali vaticinada pelos profetas. Quando alguém estuda o cativeiro, a história do cativeiro babilônico, como ele se deu, se desenvolveu, alguém pode até ficar chocado, escandalizado da forma com que Deus usou a Babilônia, ou permitiu a Babilônia trazer esse juízo à nação de Judá. Porque quem conhece um pouco da história sabe que a Babilônia era um povo cruel, povo que trazia destruição às nações, um povo violento. E assim eles agiram com a nação, com os judeus da nação de Judá. E alguém pode pensar assim: poxa vida, como é que Deus pode ser tão amoroso, tão bondoso, ao ponto de levantar a Babilônia para trazer um juízo tão terrível contra o seu próprio povo? Olhando a história do cativeiro fora do contexto anterior, que é onde Deus está chamando o povo ao arrependimento através dos profetas, e o povo não está dando ouvidos à voz de Deus, alguém pode olhar e falar: poxa, Deus é cruel. O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus cruel, um Deus que não tem compaixão e misericórdia. Não, muito pelo contrário disso. Deus teve até tolerância, vamos dizer assim, em grande escala para com o povo, até chegar o momento
em que Deus executaria o juízo por meio da Babilônia, usando a Babilônia como seu instrumento de correção para o povo de Judá. Olhando aqui para todo esse contexto, a gente entende uma coisa sobre os atributos. Nós precisamos, na verdade, entender algo sobre os atributos de Deus. Eu até fiz uma anotação minha aqui na lição, onde eu escrevi que os atributos de Deus não se sobrepõem um ao outro. Isso é muito importante. Você precisa compreender isso. Os atributos de Deus não se sobrepõem um ao outro, ou seja, Deus não é mais amoroso do que ele é mais santo. Deus não é mais compassivo do que ele é mais justo. O que eu quero dizer com isso? Deus é tão plenamente e perfeitamente amoroso quanto ele é plenamente e perfeitamente justo. Continuando na minha anotação aqui, eu digo que os atributos de Deus caminham paralelamente em perfeição. Deus é absolutamente amoroso, assim como ele é absolutamente justo, plenamente justo, né, e santo. As misericórdias de Deus, que é um atributo de Deus, não anulam a sua justiça e a sua santidade. E a justiça e a santidade de Deus faz com que Deus exerça o juízo sobre uma nação impenitente, pecadora, rebelde, idólatra, como a nação de Judá, que é o seu próprio povo. Amém? Então isso é muito importante para a gente não ter uma visão errônea sobre a pessoa de Deus no Antigo Testamento. Como eu já vi muitos falarem por aí que o Deus do Antigo Testamento não é parecido com o Deus do Novo Testamento. No Antigo Deus era bravo, era irado, enquanto que no Novo Jesus se revela como um Deus compassivo e amoroso para com todos. Não, Deus sempre foi plenamente misericordioso, assim como ele sempre foi e sempre será plenamente justo, exercendo o juízo na hora certa. Tá bom? Bom, no segundo ponto, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver o quanto Deus usou este profeta que viveu ali durante aquele período histórico em que a Babilônia vai invadir a nação de Judá, e você vai ver o quanto Deus usou este profeta, assim como outros profetas antes dele, e até mesmo no mesmo período dele, como Abacuque, e você vai ver o quanto Deus buscou comunicar à nação sobre a situação que estava por vir. Uma coisa curiosa a se observar, e que foi destacado aqui na lição, nesse ponto 2, aonde o comentarista escreve assim, dizendo: no tempo desse grande profeta, que é Jeremias, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Isso nos chama atenção. Se você que está acostumado a ler as Escrituras Sagradas, tanto os livros históricos do Antigo Testamento, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, Samuel, os livros de Samuel, você vai perceber, e também os livros dos profetas maiores e menores, você vai perceber que sempre teve os verdadeiros profetas, os profetas de Deus, aqueles que falavam realmente aquilo que era a vontade de Deus, e outros que se passavam por profetas, mas que eram falsos profetas. Por exemplo, Jeremias profetizava a ruína, a destruição da nação, o juízo de Deus sobre eles, enquanto que os falsos profetas diziam: não, haverá paz, nós vamos vencer, nós vamos ganhar as batalhas. Sempre teve os verdadeiros e os falsos profetas. Assim, se a gente olhar, fazer uma contextualização, uma aplicação direta desta situação nos dias da igreja hoje, não é diferente. A gente vai perceber que tem pregadores sinceros, tem pregadores bíblicos, pregadores honestos em qualquer ramo do cristianismo protestante, seja ele reformado, seja ele pentecostal, assim como também vai haver os falsos profetas, os falsos pregadores, aqueles que pregam erroneamente, seja por ignorância ou seja por conveniência. Eu poderia citar um exemplo mais específico aqui
dos pregadores pragmáticos, dos pregadores da teologia da prosperidade, né, que pregam uma teologia totalmente pervertida da teologia bíblica, pegam textos fora de contextos para alcançarem os seus próprios objetivos. Existem pregadores que ganham fama, status, ali adquirem bens financeiros e materiais, né, cobrando cachês altos para pregar, exigindo muitas coisas da parte da igreja como fins de obter lucro próprio, né, através de pregações que são emocionalistas, que são triunfalistas, e a gente poderia passar muito tempo aqui falando e apontando situações que, né, fogem daquilo que diz respeito à voz de Deus, a palavra de Deus sendo pregada corretamente, sendo pregada honestamente, sem objetivar o lucro próprio. Esses pregadores modernos que distorcem a palavra de Deus, seja por ignorância ou por conveniência, né, eles são falsos. Podemos compará-los aos falsos profetas da época dos profetas do Antigo Testamento, que diziam que Deus estava falando quando na verdade não era Deus quem estava falando. E aí eu gostaria aqui de chamar a sua atenção para que você valorize, pense nisso, valorize os verdadeiros pregadores, valorize os homens de Deus que verdadeiramente têm a preocupação de pregar o Evangelho, né? O Evangelho bíblico como ele é. Não se deixe enganar, não se deixe levar por emocionalismos baratos, né? Ou por teologias que não visam a glória de Deus, que visam particularmente o bem-estar humano, aquele evangelho antropocêntrico que coloca o homem até mesmo acima de Deus, tá bom? No terceiro ponto, nós temos aqui os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Por que a nação de Judá chegou a esse ponto de ser levado para o cativeiro babilônico? Bom, vou ler a primeira frase aqui do comentarista, que ele diz: o cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Eu gostaria de destacar aqui que pesava sobre os ombros, principalmente dos líderes da nação. E quem eram os líderes? Os reis. Todo rei, na lei de Moisés já havia a ordem de que os reis, os futuros reis da nação, eles deveriam governar segundo a lei de Deus, né? Eles deveriam ter ali uma cópia da lei e viver segundo ela. Se você olhar a lição anterior que fala do reinado do rei Josias, né? Quando alguém acha lá o livro da lei perdido no templo, né? Ironicamente falando, e ali ele pega e lê o conteúdo daquele livro, ele se arrepende, né? Isso cria uma contrição no seu coração, porque ele percebe que ele não está vivendo de acordo com a vontade de Deus revelada na sua lei, na sua palavra. O rei, os sacerdotes, né? A liderança religiosa do povo, a liderança política do povo, né? Os profetas, eles deveriam ser ali exemplos para a nação de Israel. Então pesava sobre eles a responsabilidade de dar exemplo, de levar o povo a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas se você olhar para toda a história de Judá, né, até o cativeiro babilônico, você vai ver que a história de Judá, assim como de Israel, foi recheada de idolatria, né, pecados, que a idolatria é uma ofensa muito grande contra Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus sempre abominou a idolatria, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, que visa roubar o lugar, a glória de Deus, né, se torna idolatria, e isso é uma afronta muito grande contra o nosso Deus, né? Então o povo de Israel foi idólatra. Eles derramaram sangue inocente, né? A começar dos líderes, reis, como o rei Acabe, por exemplo, lá na morte do homem chamado Nabote, por causa de uma vinha. Eles praticaram todo tipo de corrupção e injustiça social. Abacuque denuncia muito isso, né? A injustiça social no meio da nação. O juízo era pervertido.
o descaso com a observância do descanso sabático, o sábado, né, que era instituído no Antigo Testamento para o povo de Israel obedecer, o povo não estava obedecendo, né, e ainda mataram muitos dos seus profetas, o próprio Jesus disse isso, né, Jerusalém, Jerusalém, que matam seus profetas. Então, tudo isso foi chegando às narinas de Deus, e a situação de Judá foi chegando ao topo da sua malignidade, e não havia mais outro remédio a não ser Deus corrigi-los através do terrível juízo por meio da mão da Babilônia, vara, instrumento de Deus para corrigir o seu povo. Eu gostaria de deixar uma observação aqui. Depois do cativeiro babilônico, você vai estudar a história de Israel e vai perceber que, de um modo geral, a nação de Israel, pelo menos a questão da idolatria, foi corrigida no cativeiro ou pós-cativeiro babilônico. A nação de Israel aprendeu que a glória deve ser dada somente ao Deus de Israel. Amém? Então esse é o primeiro tópico, e aqui nós aprendemos que os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. Meus irmãos, o segundo tópico, que fala da obstinação de Zedequias e a sua queda. Zedequias, mais uma vez reforçando aqui, foi o último monarca, o último rei da história do reino de Judá, antes do cativeiro babilônico. E aqui, então, nós temos essa história sendo demonstrada sobre a teimosia do rei Zedequias, né? Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava, e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele aconselhou diretamente este rei, o último rei de Judá, Zedequias, a se render à Babilônia, ao rei da Babilônia, para que assim a nação, a cidade fosse preservada, a sua própria vida fosse preservada, de seus familiares. E Zedequias não atendeu a mensagem de Deus por meio do profeta Jeremias. Nós temos aqui um rei de coração obstinado, um rei que ouviu a voz de Deus, que teve oportunidade de fazer as coisas da forma certa e não fez. E aí eu chego à conclusão, eu quero destacar isso aqui, eu fiz uma anotação aqui, e eu chego à conclusão de que Zedequias é o modelo exato do crente nominal que todos os domingos escuta a voz de Deus, mas nunca o obedece. Você já parou para observar que existe crentes desta maneira? Crentes que são nominais. O que é um crente nominal? É aquele que leva o nome de crente, mas que não vive da maneira como o crente deve viver. Então eu quero repetir essa frase que eu escrevi aqui, que diz que Zedequias é o modelo exato do crente nominal que todos os domingos escuta a voz de Deus, mas nunca o obedece. Zedequias, irmão, se você ler o capítulo 37, 38 do profeta Jeremias, 39, você vai ver Jeremias diretamente falando ali tete a tete com o rei Zedequias e falando para ele: olha, assim diz o Senhor, se renda aos pés da Babilônia, se entregue, não tem mais jeito. A Babilônia já estava fechando o cerco contra a nação de Judá e não tinha como escapar. A Babilônia, naquele momento da história, era a maior potência como império do mundo. Ela havia suplantado o grande império assírio e estava ali conquistando nações e mais nações, destruindo exércitos, cidades e terras. E Zedequias, com o coração obstinado, teimoso que era, preferiu não ouvir e atender a voz de Deus por meio do profeta, do ministério do profeta Jeremias, né? E assim então, nós temos o segundo ponto aqui: surdos aos ouvidos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso ele se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Mas não foi isso que aconteceu. E a história bíblica mostra que no ano
586 a.C., a Babilônia invade, faz a sua última investida contra a nação de Judá, porque ela já estava, investindo contra esta nação bem antes disso. Nesta última investida, no golpe final sobre a nação de Judá, a Babilônia invade a nação de Judá, destrói os muros de Jerusalém, queimam as casas, destrói as cidades, deporta as pessoas para a terra da Babilônia, levam eles lá para o cativeiro babilônico. O rei Zedequias, durante esta invasão, ele foge, mas logo ele é capturado. E nesta captura, junto com seus familiares, ele é levado até o rei da Babilônia. Ele tem que ver, por conta da sua obstinação e do resultado, da sua dureza de coração em ouvir e atender à voz de Deus, os seus filhos sendo executados diante dos seus olhos, e depois os seus olhos foram vazados pelo rei da Babilônia, ele foi cegado ali. Isso era uma prática comum entre os reis daquela época. Eles pegavam os demais reis e viam com os 2 dedos e vazavam os olhos daquele rei conquistado. Ele é preso em cadeias e ele termina sua vida de forma lastimável. A nação de Judá, ela é ali levada para o cativeiro babilônico. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Meus irmãos, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ter sensibilidade para viver a vontade de Deus, para andar de acordo com aquilo que Deus espera e exige de cada um de nós. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você andar de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai ser sempre próspero, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Então, nesse segundo tópico, aprendemos que o erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento dos seus pecados diante do Senhor. Irmãos, tópico de número 3, último tópico da lição: Jerusalém é cercada e levada cativa. Primeiro ponto, a destruição da cidade santa, a cidade de Jerusalém, e do templo. Se você conhece um pouco da história, você vai perceber que a cidade de Jerusalém, a nação de Judá, era um ponto geográfico muito desejado pelos impérios, pelas nações poderosas, porque era uma rota comercial, era um entroncamento que unia ali os 3 continentes conhecidos, os 3 grandes continentes. O continente africano, lá com o Egito, com o continente asiático e o continente europeu. Era uma região riquíssima, importante como rota comercial. E assim, então, criou o interesse de várias nações. Então, não só a Babilônia, mas antes da Babilônia, a Assíria tentou invadir Judá, só não conseguiu por intervenção poderosa e miraculosa de Deus. E outros impérios anteriores, o próprio Egito sempre teve interesse nessa região. A Babilônia não foi a primeira a tentar investir contra esta região, mas a Babilônia foi quem Deus usou para corrigir a nação de Israel dos seus pecados, da sua rebelião, da sua dureza de coração. Então, durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, 1 ano e meio de cerco, ninguém podia nem entrar. As cidades eram muradas na época, a principal cidade de Judá era Jerusalém, a capital, e ali então, fora dos muros, estava o exército da Babilônia cercando aquela cidade, investindo contra ela. As outras cidades certamente já haviam sido conquistadas, e ali então sobra Jerusalém. E durante este cerco de 1 ano e meio ninguém entrava e ninguém saía. E para quem conhece a topografia da Palestina sabe o quanto era trabalhoso receber água na cidade de Jerusalém e coisas assim, alimentos. Imagine a cidade com seus muros e portões fechados durante 1 ano e meio, ninguém entra e ninguém sai. Como é que esse povo conseguiu sobreviver durante todo esse período de cerco sem poder fazer
fazer as suas atividades comerciais ali, de troca de produtos e alimentos e coisas mais. Então, foi um período de grande dor e sofrimento para a nação de Israel. Este cerco levou a nação de Israel em extrema miséria e pobreza. Eles passaram a enfrentar ali um período difícil, de grande miséria e pobreza. Se sai para fora dos portões da cidade, morre nas mãos do Império Babilônico. Se fica dentro da cidade, tem que enfrentar a miséria, a fome, a pestilência, toda sorte de males. Então eles estavam praticamente num beco sem saída, certo? No segundo ponto nós temos aqui a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro interessante de se ler, tendo noção deste momento histórico, o profeta Jeremias descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Leia o capítulo 4 de Jeremias com essa história, com esse contexto histórico de cerco, de invasão babilônico sobre a nação de Judá, e você vai sentir a dor deste povo, quanto eles sofreram durante este momento, pelo menos, principalmente durante este período de 18 meses, 1 ano e meio ali de cerco da nação da Babilônia. E a Bíblia informa que a fome chegou a tal ponto que as mães chegaram a matar e cozinhar seus filhos para matarem as suas fomes. Meus irmãos, que situação lamentável, que situação triste. Já não tinha mais animais para oferecer sacrifício a Deus, agora eles tiveram que comer esses animais. E quando não tem mais animais, agora eles passam a comer os próprios filhos, as suas crianças. Que cena, Imagine, não dá, irmãos, para nós hoje. É impossível sentir, nos colocar no lugar deste povo durante este período de cerco. Os sacerdotes perderam as esperanças, as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho, as crianças morriam de sede e de fome e ninguém podia saciá-las. Imagine um filho pequeno seu chorando e você não ter nada para comer e já pensando em matar este filho ou esperar ele morrer de fome para você matar a sua fome. Que situação lamentável, Mas por que chegaram nessa situação? Foi Deus quem desejou? Foi Deus quem predestinou eles para isso? De maneira nenhuma. Foi Deus quem quis isto? Não. Foi a própria dureza e obstinação do seu coração, do coração desta nação, por causa da sua idolatria, da sua rebeldia, do seu pecado, da sua rejeição aos profetas, e rejeitando os profetas de Deus, acabaram assim rejeitando o próprio Deus. Mas, no terceiro ponto, nós temos aqui a esperança profetizada. O profeta Jeremias não foi o profeta só do caos, o profeta do anúncio do caos, ele foi o profeta também da esperança. Se você ler Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 21, Jeremias vai falar: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele está lembrando do tempo áureo, da aurora da nação de Judá, quando tudo estava bem, quando Deus estava com a sua mão abençoando esta cidade, esta nação. E ali então, logo em seguida, nos versículos 22 e 23, Jeremias, o profeta, fala das misericórdias de Deus. As muitas misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então ele diz que ele vai depositar a sua esperança no Senhor, aguardando dias melhores para o seu povo, para a sua nação. E por que o profeta Jeremias escreve isso? Porque ele sabe que Deus é misericordioso. Embora sua mão estava pesando sobre a nação de Judá naquele momento por causa da sua dureza de coração, mas ele sabia que Deus não havia abandonado definitivamente esta nação. Ele sabia que Deus tinha um plano para este povo. E se você continuar lendo sobre a história de Israel no Antigo Testamento, o Antigo Israel, você vai descobrir que eles foram levados para o cativeiro babilônico, mas o próprio Deus já havia usado o profeta para falar que depois de 70 anos
anos, Deus traria libertação para este povo. Deus não permitiu que esta nação se acabasse definitivamente, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. É incrível, irmãos, como que os nossos pecados são tão ofensivos contra Deus, como que nós somos rebeldes, obstinados e duros de coração, e mesmo assim Deus, Ele nos ama, Ele tem ali a sua misericórdia sempre sendo derramada sobre as nossas vidas. Prova disto é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por causa da minha vida e da sua vida. Nós éramos pecadores, merecíamos a ira, a condenação eterna, mas Deus nos alcançou pela sua graça e misericórdia através do sangue poderoso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Ou seja, nos dias maus, nessa história, nós aprendemos com o profeta Jeremias que nos dias maus, Deus, aleluia, você pode depositar a sua esperança e confiança no Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, e elas são a causa de não sermos consumidos. Amém? Terminando, fechando esta aula, a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome, matança, deixando Judá arrasada. Mas depois de 70 anos, Deus vai trazer a libertação a este povo, podendo voltar ali para a cidade de Jerusalém, reconstruí-la através ali de homens de Deus como Esdras e Neemias. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E que esta lição possa servir de crescimento para você na sua vida espiritual e no seu ministério. Mais uma vez, meus queridos irmãos, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, agradecê-lo pela sua companhia. Clica aí no botão de inscrever-se se você não é inscrito. Você que já é inscrito, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero então mostrar mais uma vez os livros que nós estaremos sorteando esta semana. E como participar deste sorteio? Olha só, presta atenção. Como vai ser esse sorteio? Mais uma vez eu vou usar um sorteador, né? Um aplicativo de sorteador, onde eu coloco ali os nomes e ele seleciona o nome que vai ser o ganhador do livro, certo? E para participar, primeiro, você precisa ser inscrito no canal. Segundo, você precisa compartilhar aí o link do nosso canal com um amigo. Eu gostaria que você fizesse isso. Compartilhe o link do canal com um amigo, convidando este amigo para se inscrever no canal. E depois escreve aí, hashtag, que é aquele sinal do jogo da velha, escreve nos comentários deste vídeo, desta aula, eu quero ganhar um livro. E assim então seu nome será incluído, eu incluirei o seu nome aqui no número de participantes do sorteio. E você poderá ser o ganhador de um destes dois livros. Amém? Então, participe aí, convide mais pessoas e nos ajude a crescer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.